para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Boa noite, igreja. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém? Se coloque de pé agora na presença do Senhor. Vou começar esse culto maravilhoso de louvor e adoração. Que o Senhor vai impactar nossas vidas. Que você comece a ter expectativas de que o Espírito Santo vai agir fortemente em nossas vidas hoje. Feche seus olhos agora nesse momento. Comece a tua adoração aí, em palavras de amor, em palavras onde você declara quanto você quer, o quanto você quer sentir a presença dele queimando no seu coração. Espírito Santo, nós te agradecemos por mais um culto, por mais uma noite, onde temos oportunidade de louvar e engrandecer o teu nome e declarar o quanto tu és bom, o quanto tu és maravilhoso, o
vazio do nosso coração, quanto o Senhor tem nos abraçado, nos acolhido. Que o Senhor possa limpar o nosso coração nessa noite, para que o nosso vaso esteja totalmente, meu Pai, vazio para receber do Teu óleo. Que nessa noite comece a transbordar o Seu óleo sobre nossas vidas, meu Pai. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Glórias ao Teu nome, Pai. Glória a Deus. Quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois amo a outro que me conhece igual a ti.
Peça para o Senhor derramar. Declare isso. Vem derramar tua. Vai, declare isso. Queremos ver tua. Declare. Queremos ver. Vem derramar. Vem derramar. Queremos mais de ti. Queremos. Vem derramar. Vem, vem. Vem derramar tua glória. Queremos ver tua face. Queremos. Oh, vem, vem, vem. Vem. Vem derramar, Senhor. Queremos. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, Yeshua, Yeshua. Oh, tu és maravilhoso. Esse nome é lindo, poderoso. Oh, declare o quanto ele é maravilhoso, meu irmão. Jesus, Jesus. Oh, quão lindo esse nome é. Esse nome é poderoso. Tem poder para curar, tem poder para salvar, para restaurar, para restituir. Que nessa noite você declare o quanto você o ama, o quanto você o quer. Jesus, tu és santo, vem, vem com teu amor, Pai. Teu nome é lindo, Senhor. Tu és santo, tu és santo. Santo é o teu nome, Pai. Santo, 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 santo és tu, Jesus. Deixa Ele te tocar nessa noite. Abra o teu coração para Ele. Esteja totalmente disposto a receber nessa noite. Esteja disposto a sentir. Tem expectativas do que seu Pai vai te tocar. Vai te tocar. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. No mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Aleluia! Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior. Amor maior que meu
abra sua boca nessa hora e diga palavras de adoração. Diga o quanto você o ama, o quanto ele é especial. Diga o quanto ele é lindo, o quanto ele é maravilhoso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Declare com toda a sua fé. Declare como um coral de anjos. Declare o quanto ele é maravilhoso. Mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Santo, dê um brado de vitória a ele. Santo. Santo, 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 santo. Santo, santo. Só tu és santo, Pai. Tu és maravilhoso. Jesus, tu és santo. Santo, santo é o teu nome, Pai. Maravilhoso és, Jesus. Só tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Nós queremos mais de ti, Pai. Grande, grande é o teu nome, Jesus. Santo, santo. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. E agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino
e agora para sempre. Teu é o domínio e o poder, e amém, amém. Teu é o reino e agora para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Declare, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só Ele é santo, maravilhoso, Jesus. Cordeiro e leão, oh, Ele é Deus poderoso, nós te adoramos. Declare só a igreja, só tu és santo, só tu és. Como um coral de anjos, declare com toda a sua fé, só tu és. Não há outro igual a Ele, não há outro maior, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Declare, só tu és, só tu és, só tu és. Oh, Jesus, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és santo. Oh, tu és maravilhoso. Tu és poderoso. Chame a presença dele sobre este lugar. Uma coisa eu vou pedir. Oh, Jesus. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Declare a minha vida. Uma
seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Declare só a igreja, uma coisa. Uma coisa. Oh. Declare isso. Deixa eu ficar. Declare isso com toda a sua fé, com todo arrependimento, para que o Senhor toque em você, para que o Senhor... Oh, uma coisa, deixa eu... Vai queimando, vai. Uma coisa... Todos os dias, 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 de segunda a segunda, em casa, no trabalho, onde eu for, faz queimar, faz queimar, faz queimar, queima, Senhor. Oh, derrama o teu fogo sobre nós, Jesus. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Só tu és santo. Ele é maravilhoso, Ele é santo. Oh, que os céus comecem a se abrir sobre a tua igreja, Pai, e toda a glória seja derramada sobre este lugar, Jesus. Vem, vem, Senhor, vem. Só tu és santo, 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 Pai. Só tu és santo. Só tu és santo, Pai. Só tu és santo. Derrama a tua glória, Pai. Que os céus começam a se abrir sobre nós essa noite, Jesus. Santo, 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 santo. Santo. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Continue bradando, declarando o quanto Ele é maravilhoso. Continue declarando o quanto Ele é santo, o quanto você quer que Ele queime sobre o teu coração. Vem, Jesus. Santo, 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 santo. Maravilhoso. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. O teu nome é, e o teu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu como um filho se nos deu.
começa a se abrir, toda a glória enche essa casa. Oh, a tua presença, meu Pai, é tudo que precisamos, Senhor. Tu és santo. Oh, oh Jesus, o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos, Jesus, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Declare: tu és santo. Tu és santo, santo, santo é Senhor. Tu és santo, santo, santo é Senhor. Declare isso, declare: tu és santo. Ele é o quê? Santo, Santo. santo é o Senhor. Ele é santo. Tu és Santo, santo, santo é. ninguém me toca como você, Jesus. Santo é o teu nome. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém te toca como ele, meu irmão. O toque mais poderoso. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre. Declare: ninguém me toca. Mais forte, declare: ninguém me toca. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como faz brilhar. Declare, declare, igreja, só igreja. O céu começa a se abrir. Toda Cristo, Rei dos maravilhoso, leva-nos em tuas mãos, Senhor. Leva-nos em tuas mãos. portas da cidade. Na Nova Jerusalém, na Nova Santo, tu és santo, Erga a tua mão pro céu, querido. tu és Se entregue a Ele nessa hora em nome de Jesus. Fala: Deus, tu és santo. santo é o Senhor.
Aleluia. No meio dos louvores, Deus habita. Traga a habitação de Deus para esse lugar agora, em nome de Jesus. Deus, tu és santo. Santo, santo, santo é teu nome. Cresça. Tu és santo, santo é. Tu és santo. Só a igreja. Tu és santo. Só vocês. Tu és santo, santo é o Senhor. Tu és. Tu és santo, Oh, glória. Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Pode se assentar, querido, por favor. Ô Rafa, solta o videozinho para mim, por favor. Glória a Deus! Rapaz! Que vontade de ficar mais umas 2 horas aqui só cantando, adorando a Deus. Que delícia, glória a Deus. No jeito aí, Rafa. Leoas, Deus abençoe. Nós temos alguns personagens nessa história, nesse vídeo que eu quero compartilhar. Presta A polícia atenção que nesse está vídeo, ali, querido. o motoboy que chegou para fazer a entrega do alimento. Nós temos o rapaz que está lavando o carro. E nós temos um pai com uma criança que está recolhendo alimento no lixo. Essa história é extraordinária e vai falar forte ao teu coração. Lá vem o pai com a criança, eles estão com fome e vão começar a buscar alimento no lixo. E agora vem o motoboy. Saiu para trabalhar, para enfrentar, para matar um leão por dia, na expectativa de vencer, e é parado pela polícia. A polícia começa a pedir a ele a documentação da moto e tem algum problema ali com a documentação da moto e ele começa a explicar que ele vai entregar o alimento naquela casa e o policial está irredutível, não quer saber as explicações dele. Ele está falando com o policial, eu sou trabalhador, vim entregar o alimento, e o policial não quer saber, ele se desespera, porque é a única coisa que ele tem para levar o alimento para casa. E quando ele vai saindo com a moto confiscada, ele toma um banho de água suja. Ele já tinha perdido a moto e agora ele toma um banho de água suja. Era para ele ficar muito bravo, muito desesperado. Tá tudo dando errado para um motoboy. Ele fica conversando ali com o cara do carro, disse: deixa para lá, tudo molhado. Quando ele chega na casa para fazer a entrega, não sei porquê, a mulher rejeita a entrega e diz: olha, eu não vou pagar, não quero saber, vai embora, não vou pagar. Ele fica desesperado. Perdeu a moto, tomou um banho com água suja e agora ele vai ter que pagar a refeição do próprio bolso. E agora vem o pai da criança, que está com fome, recolhendo comida do lixo. O pai da criança vai lá falar com ele, pedir um pouco de alimento, pedir uma ajuda. Mas ele está muito chateado, o motoboy diz: sai daqui, eu não quero saber dos teus problemas, eu não tenho nada a ver com a tua vida, eu não posso te ajudar não. E o pai da criança que está com fome fica ali desesperado. Mas então o motoboy começa a ter uma visão espiritual de tudo aquilo de ruim que está acontecendo. Olha como ele olha para o céu e se ajoelha ali, e ele está começando a mudar a percepção dele. E ele vê a situação do pai e a situação da criança. E a atitude espiritual dele começa a mudar tudo, todo o cenário. Então ele pega o alimento que ele vai ter que pagar do próprio bolso e entrega para o pai que está com a criança com fome, buscando comida no lixo. Olha a atitude agora da mulher e do rapaz. A mulher se comoveu com a atitude do motoboy, se constrangeu, voltou e falou com ele: olha, me perdoa, eu vi sua atitude
e eu quero dar o dinheiro aqui do alimento, eu vou pagar pelo alimento. Você não vai ter que pagar do seu bolso, não. O motoboy não está entendendo nada. Os policiais agora estão olhando também, se comovem e dizem: olha, vem cá, a gente vai quebrar o protocolo, vai quebrar a lei, e a gente vai devolver a tua moto, e devolve a moto dele. Veja como a percepção espiritual, a atitude espiritual do motoboy mudou toda a circunstância que ele estava vivendo. O que você tem que aprender é que os teus problemas, as tuas tragédias, o deserto que você passa, pode ser um processo de Deus para abençoar a vida de alguém que está pior do que você. A provação e a dificuldade desse motoboy nesse dia foi o processo de Deus para matar a fome daquele pai e daquela criança. Aprenda a ter uma atitude espiritual e a tirar de tudo ruim que acontece na sua vida coisas boas para ajudar outras pessoas. A tua atitude espiritual vai mudar a circunstância que você está vivendo. Deus te abençoe, Leoa. Uma semente. Eu rapidinho vou falar aqui. Eu sou sócio do Grêmio, eu gosto muito de esporte, gosto muito de jogar tênis. E lá tem um grupo de tenistas. Tem um amigo meu, não vou falar o nome dele por ética, mas o cara tem o coração do tamanho do mundo. Ele ajuda todo mundo, a gente faz rifa, ele ajuda, ele compra, ele organiza para ajudar as pessoas, para ajudar a pai. É um cara que tem um coração gigantesco. Hoje ele ganhou um carro numa rifa, um carro. E eu coloquei lá no grupo dele, eu falei assim: ó, isso para mim não é sorte, para mim isso aí não é coincidência, para mim é a palavra de Deus se cumprindo na tua vida. Você é o cara aqui do grupo que mais semeia, e ele é, eu passo vergonha com ele. Você é o cara que mais semeia do nosso grupo, dos tenistas aqui do Grêmio. Você sempre está preocupado com o próximo, e isso para mim é o cumprimento da palavra de Deus na tua vida. Falei hoje isso, o poder de uma semente. Você tem a oportunidade de estar semeando agora na casa do Senhor. Se você trouxe teu dízimo, a tua oferta, essa é a hora de você estar semeando. Se você não trouxe, se você não é dizimista, se você não é ofertante, não fica constrangido não, querido. Pode ficar tranquilo, Deus ele sustenta, Deus ele supre as necessidades, e em nome de Jesus, um dia, se Deus tocar no teu coração, você vai ser livre para estar contribuindo e ofertando na casa de Deus, amém? Deus abençoe muito vocês em nome de Jesus. Tem a caixinha da África aqui também, viu, queridos? Se vocês quiserem contribuir com o ministério na África, aqui tem a nossa caixinha que vai integralmente para aqueles pastores, para aquele povo de lá que tanto precisam de ajuda também. Glória a Deus. A família, por favor, de Isadora Silva Gregório, venha rapidinho aqui para frente. Os nossos pastores também, que nós faremos uma consagração. Marilza, vem para cá. Marilza, vem cá, que você vai dar um testemunho, rapidinho. Quem gosta de milagre, dá um glória a Deus aí. Tá. A paz do Senhor, igreja. Eu quero compartilhar com vocês um momento difícil da minha vida e um alegre da minha vida, feliz da minha vida, que vocês estão vendo aqui. No ano de 2018, dia 27 de março, muitas pessoas sabem, que viu pelas redes sociais, pela televisão, que a minha filha, a Tainá, quando ela chegou no serviço 8 horas da manhã, ela foi surpreendida com uma pessoa, com um rapaz que estava lá, e ele esfaqueou ela, ele deu 5 facadas nela, e ela ficou em estado gravíssimo na UTI, e os médicos chamaram eu e o pai dela,
E nós perguntamos para eles: doutor, pode falar a verdade, qual que é a real situação dela? Aí ele disse: é gravíssimo. Vocês têm fé? Vocês acreditam em milagres? É só um milagre. Ela tem 1% de vida porque perfurou o pulmão, o estômago e vários outros órgãos que ainda não tem como te falar. Aí naquele momento eu falei: Deus, o Senhor é Deus na minha vida. E eu falei para os 3 médicos que estavam na minha frente: se é só um milagre, então eu vou dizer uma coisa para vocês: eu sirvo um Deus vivo, um Deus poderoso, e Ele vai fazer esse milagre. Minha filha vai sair viva daqui, andando, e vocês vão ser 3 testemunhas vivas do que Ele vai fazer na vida dela. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a Tainá passou por muitos problemas lá no UTI, entubada, vários dias, foi acho que 17 dias, mas Deus honrou, Deus glorificou, e para a honra e glória do Senhor Jesus, ela está aqui, ela casou, né, está com o Paulinho, e teve a Isadora, e ela é um milagre de Deus, a Isadora é uma promessa de Deus, e eu vim aqui para glorificar o nome de Jesus. Considerando que você sentou já faz tempo, fica de pé um pouquinho, vamos orar junto. Você faz parte da família da fé. Nós vamos orar e consagrar essa criança linda, fruto de um milagre. E a hora que a gente estender a mão para orar, você estende também, abençoa. Isso tem poder no reino espiritual. Essa criança vai crescer na bênção, educada, de tal forma que quando crescer, não vai se desviar dos princípios do Senhor. E os pais, a família toda têm a responsabilidade de conduzir essa criança linda, né, de acordo com os princípios da Bíblia. Amém? Vocês estão muito bonitos, família linda. Que bom tê-los aqui. Márcia, você segura? A cabecinha dela, pega a cabecinha dela aqui atrás. Estou segurando. Não deixa cair. Coisa linda, gente. Estenda a tua mão para cá. Senhor Deus e Pai, esta é a Isadora, feita a tua imagem e semelhança, e tudo o que o Senhor faz é muito bem feito. E de acordo, Senhor Deus, com a tua palavra, de acordo, Senhor Deus, com a bênção dos pais da tua igreja, aquilo que é teu, a ti entregamos. Essa criança, antes de pertencer aos pais, pertence a ti. E a ti, Senhor Deus, nós apresentamos essa criança e pedimos que o Senhor determine que anjos especiais estejam lado a lado com ela, hoje, amanhã e sempre, de tal forma que ela cresça, Senhor Deus, com prosperidade, com saúde, com alegria, e que seja, Senhor Deus, de acordo com o sopro do teu Santo Espírito, uma testemunha viva da tua grandeza, do teu poder. Como pastor, Senhor Deus, servo e apóstolo, eu abençoo essa criança, profetizo a bênção sobre a vida dela, declaramos, Senhor Deus, que ela pertence a ti, e aquilo que é teu, o Senhor toma conta, Senhor. E nós te agradecemos pela certeza que ela crescerá de acordo com a tua vontade, protegida, livre de todo mal, porque ela é tua, e o que é teu, o diabo não toca. Em nome de Jesus. Amém. Tem 2 meses. O Jones vai falar agora? Meu Deus.
Já que você abençoou uma criança, agora você vai abençoar outras. Estenda a tua mão para cá e diga assim: Senhor Deus, eu abençoo as crianças que estão aqui e as que estão chegando também, em nome de Jesus. Abençoa as professoras, em nome de Jesus. Amém. Crianças, corre que vocês estão atrasadas, ligeiro, que Jesus está voltando. Que coisa linda. O Pedro é o mais bonito. Pré-adolescentes. Muito bem. Queridos, o vídeo que o Léo passou mostra que a gente tem que aproveitar as oportunidades de tirar fins proveitosos de tudo que acontece com a gente. E o propósito do culto de hoje, dessa palavra nossa, é que você tire proveitos também do que nós vamos falar. Eu quero te conduzir a meditar, a refletir, a digerir a tua presença com Deus, a tua dimensão, a tua proximidade com Deus. Eu queria que o seu Luiz viesse aqui, por favor. O seu Luiz vai representar Deus aqui. Apenas uma representação. Eu quero que você relembre aquilo que está aí escrito em Isaías 59, 1 e 2. Não precisa abrir tua Bíblia, que nós temos pouco tempo. Mas me preocupa esse versículo. Inclusive me preocupa com a minha pessoa. A Bíblia diz em Isaías 59, 1, 2, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa nos ouvir. Mas os meus pecados, as minhas iniquidades, fazem separação, segura aí, entre eu e o meu Deus. E os meus pecados não permitem que minha oração chegue lá. Então ele esconde o seu rosto de mim por causa dos meus pecados. Então essa barreira aqui, simbolicamente nesse isopor, representa a verdade de Isaías 59, que há uma separação entre mim e Deus, e Ele não me ouve. Pode guardar aqui, obrigado. Queridos, eu imagino que você tem muitas preocupações e que você tem problemas diversos e variados. Talvez você tenha um filho desempregado, talvez está preocupado com o consórcio do carro, com o aluguel. Talvez você está pensando em entrar numa faculdade e tem que estudar. Talvez você tenha que pagar a faculdade. Talvez tua geladeira está vazia. Talvez teu carro está sem gasolina. Talvez tenha conta no banco. Mas acima de tudo, eu tenho certeza absoluta que a tua preocupação maior é o Covid. Tanto é que nós estamos com poucas pessoas, nós estamos com máscara, estamos com limitações. E você preocupa com o Covid, com a pandemia? Porque você tem um parente que já morreu, você tem um amigo que já morreu, você tem gente que está entubado, e você ouve notícias todos os dias do Covid, e a pandemia está no mundo inteiro. Essa é a preocupação maior. Eu não tenho dúvida, se eu perguntasse quem está com medo da morte, quem está preocupado com pandemia, creio que a maioria vai levantar a mão, então eu nem vou perguntar. Mas a verdade é que nós temos orado, buscado a Deus em relação ao Covid-19. Muitos têm ido lá em frente ao hospital. Nós temos orado pela Silvana, temos orado pela tia Eunice, temos orado por muita gente dessa cidade, de outras cidades, de amigos que já morreram. Nova Mutum perdemos amigos, Belo Horizonte perdemos amigos, na África perdemos amigos, você perdeu amigos. Então eu não tenho dúvida que a principal preocupação tua, a principal oração tua é sobre o Covid. Eu imagino que na hora do almoço você ora: Senhor Deus, abençoa a minha comida, obrigado pelo alimento, mas abençoa também, Senhor, a equipe médica, abençoa os enfermeiros. Senhor, tenha misericórdia. Essa tem sido a tua oração. Mas agora a minha pergunta é: por que é que as mortes continuam? Por que é que as pessoas estão entubadas? Por que os leitos estão 100% lotados? Queridos, eu fui lá
no hospital. Pedi permissão. Falei com o segurança. Entrei no estacionamento. Levei um banquinho, sentei, ajoelhei, orei, fiquei de pé, clamei, estendi a mão. Senhor Deus, arranca esse Covid daí. Sabe o que aconteceu? Nada. Tudo normal. As igrejas têm ido lá em frente, orado. O que aconteceu? Nada. Continua normalmente morrendo as pessoas. Você tem orado. O mundo tem orado. Tem feito campanhas, jejum, oração. Então, o que aconteceu? Nada. As coisas continuam ruins. E nós continuamos orando. E nós continuamos com medo. Então eu queria colocar uma sequência de slides para que a gente possa digerir essa circunstância e quem sabe nela aproximar mais de Deus, quem sabe tirar essa barreira que nos separa. Primeiro slide, por favor. Então a minha pergunta é, primeiro slide, por que Deus não atende a nossa oração contra o Covid? Observe que é uma pergunta interessante e você há de convir que é real. E não adianta a gente querer se iludir, nos agradar nós mesmos. Não, mas Deus está fazendo. Olha, as mortes continuam. Tem muita gente entubada. A tia Eunice vai para casa, vai para o hospital, vai para casa, vai para o hospital, está hospitalizada. Com febre intermitente, vem, volta, vai, está com febre. A situação da Silvana, olha, quanta gente tem orado. Paulinho está lá orando, você orando. Ela está entubada, com dificuldade respiratória, e você tem parentes, amigos, muita gente já perdeu, eu também já perdi muita gente, e a verdade é essa, por que que Deus não atende a nossa oração contra o Covid? Eu quero levá-los, conduzi-los a uma reflexão bíblica sobre o fato. Segundo slide, por favor. Eu imagino que a tua resposta é mais ou menos essa que vai aparecer aí. Eu preciso que vocês fiquem atentos, porque nós temos pouco tempo. Mudou o slide, tem que mudar rapidinho, por favor. Então, você tem a seguinte justificativa. É juízo de Deus. Nosso público fala, não, é porque é o furor de Deus contra a população. É porque o homem se afastou de Deus. É porque tem muita idolatria, em Barretos, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, e o povo se corrompeu, então Deus se afastou também do homem. É aquela barreira que eu falei aqui. Talvez seja essa a tua justificativa, por que que as nossas orações não são atendidas. Eu talvez pudesse até falar, não, você tem razão, mas vamos para o segundo slide, por favor. Segundo slide, em Êxodo 32, 7 e 2, acontece uma situação igual, essa justificativa tua. Essa situação que acontece em Êxodo, né, é uma fala de Deus com Moisés, porque Moisés subiu lá, o Moisés estava com as tábuas da lei, os 10 mandamentos, depois de uma circunstância maravilhosa, que eles saíram do Egito, passaram em terra seca, o rio Nilo transformou em sangue, e todo aquele povo viu as belezas e as grandes coisas que Deus fez. Mas de repente, Moisés demorou, e o povo falou assim, ó, esse Moisés aí, não sabemos o que aconteceu com ele, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos adorar, e vamos sacrificar. E Arão, o que não me conforma é Arão, que estava junto com Moisés, que colocou o bordão lá no rio Nilo e transformou em sangue. Arão concorda, pega os braçaletes e colares e brincos de ouro, funde um bezerro de ouro e fala, ó, esses seus deuses, e vamos sacrificar e adorar. E de repente um furor de Deus, uma revolta de Deus. E o texto aí, eu resumo alguma coisa, né? Essa é a palavra de Deus para Moisés. O povo se corrompeu, desviou do caminho, fez para si um bezerro de ouro e o adorou e sacrificou. Deixa-me para que se acenda contra ele o meu furor e os consuma. Queridos, se nós, barretenses, paulistas, brasileiros
e outras nações, estamos em pecado, e nós estamos, eles talvez igual ou muito mais, porque eles presenciaram, eles saíram da terra do Egito, eles viram a luz, a tocha, a nuvem, o maná, codornizes, o mar se abrir. Eles tinham que estar assim apaixonados por Deus, e de repente, em circunstâncias frágeis, eles fazem um bezerro de ouro e adoram o bezerro de ouro, e Arão compartilhando com tudo isso, e Moisés ficou muito irado, tanto é que ele mandou matar todos os que não vieram ao lado dele, 3.000 pessoas, irmãos foram mortos ali à espada. Mas o fato é que, o que nos interessa aqui, é que Moisés orou, Moisés intercedeu, Moisés argumentou para Deus, falou: Senhor, não faça isso, porque a palavra de Deus é que o furor dele ia consumir todo o povo. E Moisés argumentou: mas Senhor, e a promessa que o Senhor fez para Abraão, Isaque e Jacó? O que o povo vai falar, o que o faraó vai falar, que o Senhor tirou de lá para matar a gente aqui? E o argumento de Moisés foi muito histórico. O Senhor disse que da descendência deles, como estrelas do céu, multiplicaria, encheria a terra. Como vai ficar se o Senhor vai consumir todo o povo? Outro slide, por favor. E observem que Deus muda, né? Moisés intercede pelo povo, lembrou Deus das promessas, Abraão, Isaque, Jacó, multiplicarei a vossa descendência. A Bíblia está escrito em Êxodo 32, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E eu pergunto, Deus mudou? Ou seja, se hoje nós estamos com problemas com Deus, aquele povo estava com problema com Deus, Moisés intercedeu pelo povo, Deus se arrependeu e mudou de ideia. Mas por que nós, semelhante a Moisés, conversamos com Deus, oramos, pedimos a clemência, a misericórdia sobre o Covid, a pandemia, a saúde pública, hospitais, e as coisas continuam? Outro slide, por favor. Talvez você esteja estranhando esse cartaz feito à mão. O Leonardo, inclusive, me deu um pito, falou: pai, mas isso daí é muito amador, tem que digitar. Mas eu preferi que fosse assim, manuscrito, com a minha letra, porque é mais pessoal, é mais humano, não foi feito por máquina, é minha letra, eu que fiz debaixo de oração. Então você diz o seguinte: não, mas Moisés era especial, Moisés tinha um chamado para Deus, ele era especial. Eu concordo com você que ele era especial, mas é um raciocínio errado se você defender o teu argumento baseado nisso, porque também você tem um chamado. Lembra que Mateus 10:8 está escrito: curar enfermos. Deus falou isso para você. Está escrito: tudo é possível que crê. Está escrito que em João 14:12 que Jesus disse: se você crê em mim, você pode fazer as mesmas coisas que eu faço e outras maiores você pode fazer, porque eu vou para junto do Pai, tudo que pedirdes em meu nome eu farei. Então, se Moisés tem um chamado, você também tem. Errais porque pedis mal, não recebeis porque pedis mal. E Jesus nos orienta a pedir, a orar, e tem a parábola do juiz iníquo, e nós temos orado e buscado e pedido: Senhor, tira o Covid da nossa cidade, e as coisas não mudam. Então eu passo a crer de uma forma bíblica que há uma separação entre nós e o nosso Deus. Nós estamos precisando de uma santificação, precisamos de fé, precisamos de oração, e a Bíblia nos traz argumentos e circunstâncias que nos permite isso. Outro slide, por favor. Outro slide. Vamos excluir Deus dessa pergunta minha, deixa Deus de fora, porque se eu fazer uma pergunta para você, você vai falar: não, Deus pode todas as coisas. Mas qual a maior dificuldade? Qual o maior grau de dificuldade? Fazer o sol e a lua pararem, ou fazer o Covid desaparecer aqui do hospital? Se fosse Deus, eu falaria: não, Deus tanto faz o sol parar como desaparecer o Covid.
mas pensa do ponto de vista físico, astronômico, científico, enfim, pela sensatez, qual que é mais difícil? Fazer o Sol e a Lua parar ou fazer o Covid parar? Se você em Josué 10, você conhece essa palavra, Josué estava ganhando a guerra, e era uma guerra que Deus tinha dado nas mãos dele, e de repente o povo começa a fugir, e ele queria vencer a guerra totalmente, e o sol começa a se pôr, e de repente, de uma forma ousada, ele levanta as mãos para o sol e fala: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, em Aijalon. E a Bíblia diz, está escrito, que o sol parou e a lua se deteve, porque um homem igual a você, chamado Josué, creu, determinou com fé, e o sol parou e a lua se deteve. E cientistas da NASA, eu já disse isso outra vez, fazendo um estudo com os computadores potentes que eles têm, fizeram um retrocesso nos movimentos astronômicos da Terra, do Sol, etc., e chegaram à conclusão: o computador sentiu falta de um dia. E alguém disse: esse dia que está faltando é o dia que o sol parou, a lua parou, que está escrito na palavra de Deus. Então, queridos, se o sol parou, a lua parou, por que o Covid não para? Outro slide. Também, da mesma forma, eu queria que você deixasse Deus de fora. Qual que é mais difícil, desaparecer o Covid ou você saber o que eu sonhei essa noite, ou o que o pastor André sonhou essa noite? E você vai falar: não tem jeito de saber o que o pastor André sonhou, ou o que a Aurelinda sonhou, ou o que Nabucodonosor sonhou. Mas tinha um cara que eu admiro muito, chamado Daniel, que veio lá de Jerusalém como escravo, que era um homem sábio e ousado, porque a ordem do rei, depois de ter um sonho muito preocupante, ele chamou seus magos, encantadores e ocultistas e etc., e falou assim: eu quero que vocês revelam o meu sonho e interpretem. E os sábios falaram: então conta para nós o sonho e que a gente dá a interpretação. E ele disse: não, vocês são sábios, cheios de poderes, vocês têm que saber o que eu sonhei. Mas imagina, Senhor, imagina, ninguém neste mundo é capaz de saber o que o Senhor sonhou. Não, vocês estão me enrolando, vocês vão matar todo mundo, todos os sábios, encantadores, etc., eu vou matar todo mundo, se vocês não me falaram o que eu sonhei. E já foi decretado que matar todo mundo. Um jovem ousado, sábio, chamado Daniel, ele pede uma audiência lá com o rei. Ele vai falar com o rei. Queridos, era o rei Nabucodonosor, que teve um domínio quase que mundial. Ele dominou uma extensa área. Mesmo que você não conheça a Bíblia, mas quando você estudou história lá no ginásio, na escola, você estudou sobre Babilônia, sobre Nabucodonosor. E ele atendeu Daniel. E Daniel foi muito ousado, falou assim: olha, me dá um tempo, eu vou falar com meu Deus, e Ele vai revelar o que o Senhor sonhou. Queridos, eu me admiro muito a ousadia, a petulância, a fé desse cidadão. E de repente ele chama os 3 amigos dele, coloca a situação: vamos orar e pedir a Deus. E Deus revela o sonho. Seria muito bom que você lesse esse pedaço que está em Daniel capítulo 2, da revelação do sonho, detalhes. Oh rei, o senhor sonhou que tinha uma estátua grande, cabeça de ouro, peito de prata, cinturão de bronze e pés de barro e ferro, e veio uma pedra grande, não por mão humana, e bateu contra essa estátua, e ela esmiuçou em pedaço, e a interpretação é essa: a cabeça de ouro é o teu reino, depois um reino mais fraco da tua geração. E ele vai explicando. Isso não nos importa. O que nos importa é que esse homem teve de Deus a revelação de um sonho, e o rei ficou tão
animado que colocou Daniel lá em cima. Mas qual que é mais difícil, deixando Deus de fora nisso? Desapareceu o Covid? Ou saber o que o outro sonhou? Eu não conheço nenhuma história humana, e a não ser desta de Daniel, que alguém revelou o que o outro sonhou. Interpretar sonhos, talvez a gente encontre profetas por aí, mas revelar o que o outro sonhou. Então eu olho capítulo 2, 3, 4, 5, eu acho maravilhoso. Outro slide, por favor. Também vamos deixar Deus de fora. Qual que é mais fácil, a gente entender que o Covid pode desaparecer ou não queimar na fornalha 7 vezes mais acesa, sobremaneira acesa, mais do que o normal? E se você não lembra a história, eu vou te contar rapidinho. Esses 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, de Daniel, eles vieram de Jerusalém, e eles aprenderam lá com Abraão, Isaac, Jacó, a dobrar-se só diante de Deus, a adorar só a Deus. Eles conheciam os 10 mandamentos, que não terás outros deuses diante de mim. E de repente, Nabucodonosor aparece com uma estátua de ouro, e quando tocava o pífaro, a cítara, etc., eles tinham que se curvar diante da estátua que o rei fez, e todo mundo se curvava, mas os 3 não, eles ficavam em pé. Chegou a notícia ao rei, e o rei mandou chamar os 3, e falou assim: olha, vocês não se curvam, mas eu vou dar uma chance para vocês, eu vou tocar a cítara, o pífaro, a trombeta, e vocês vão ter a oportunidade de se ajoelhar. E de uma forma ousada, que me faz admirar esses 3, que coisa linda. Eles falam assim: saiba tu, ó rei, o senhor pode tocar a bandinha do senhor aí, a orquestra, mas nós não vamos nos curvar diante da tua estátua. E se o senhor quiser nos lançar na fornalha ardente, como é o decreto do senhor pode nos lançar. E se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas saiba tu, ó rei, nós não nos curvaremos diante da tua estátua. Queridos, fala isso diante do rei Nabucodonosor, que o povo tremia e obedecia, porque era como se fosse um Deus. Que coragem, que ousadia. E a verdade está neste quadro, que eles foram jogados na fornalha. O rei mandou acender 7 vezes mais acesa, e quando os soldados jogaram os 3 na fornalha, os próprios 4 soldados morreram pela caloria que vinha da fornalha, e os 3 andando lá tranquilamente no meio da fornalha. E tinha 4, o rei viu 4, porque tinha um anjo lá, andando tranquilamente, não se queimava, e andava. O rei olhando, mandou eles sair para fora, mas nem o cabelinho da sobrancelha chapiscou, queimou, nem o cabelo, nem cheiro de queimado, nem a roupa, nada. A mente humana não consegue entender isso. Aqueles, todo dia, 4, 4:30 da manhã, às vezes 5, eu faço café, eu ligo o gás, aquele foguinho, eu lembro da fornalha ardente, eu faço um desafio para mim: e se eu pôr a mão aí, será que queima? Porque na fornalha ela não queimou. Mas daí o meu consciente fala assim: não tentarás o teu Deus, não tem motivo para você, mas põe fogo ou não põe? Eu fico argumentando, mas toda manhã me dá vontade de pôr a mão no gás, mas acho que vai queimar, porque eu não sou igual aqueles 3. Aqueles 3 eram santos, eles buscavam a Deus, eles oravam, homem de Deus. Então observem que Deus fez e faz milagres atendendo homens, iguais a vocês, iguais a nós. Mas talvez, cadê seu Luiz? Vem cá, meu Deus falso, Deus queimadinho do sol, fica aqui. Eu acho que nós estamos virando religiosa, tem uma distância entre nós e o nosso Deus. E o propósito desse culto aqui é que a gente aproxime mais, com fé, com adoração, com oração,
com santificação, com acertos. Nós precisamos ficar pertinho de Deus. Ele fez tudo para que a gente fique pertinho de Deus. Ele falou para a gente buscá-lo. Se você me busca, eu me deixo achar. Você, nós precisamos estar pertinho de Deus, no colo dele, e falar: Abba, Pai. Você não estava aqui às 18 horas, o Leonardo falou de uma palavra sobre o amor ágape. Nós precisamos ter aquele amor ágape de Deus, estar juntinho com ele. Isso não é difícil, é fácil, a Bíblia nos orienta. Obrigado. Então, queridos, outro slide, por favor. Se Moisés, Daniel e seus 3 amigos, inclusive Josué, que fez o sol parar e a lua parar, eles estivessem lá no estacionamento do hospital, orando, clamando, conversando com Deus sobre a palavra, curar enfermos, expelir demônios. Esses sinais acompanham os que creem, em meu nome imporão as mãos sobre enfermos, serão curados. Eles teriam muitos versículos para convencer a Deus que a pandemia tinha que desaparecer. Essa é a pergunta: o que aconteceria? Olha, eu acho, baseado na experiência e nos milagres que Deus fez com esses homens, se eles estivessem aqui, é sensato que você e eu pensemos que ia acabar toda a pandemia. Não estou sendo demagogo, nem iludindo ninguém. Eu estou tendo um raciocínio lógico. Tudo é possível que crê. Tudo que pedirdes em meu nome eu farei. E nós argumentamos: não, é vontade de Deus. Não, é juízo de Deus. Não, é idolatria, mentira, criminalidade. Mas se olha para a Bíblia, teve histórias e passado daquele povo de Israel, rebelde, igual ou pior. E Deus ouviu a oração de homens, de Isaías, de Elias, de Jeremias, de Eliseu. Qual que é mais fácil? Fazer um machado flutuar na água? Ou o Covid desaparecer? Pense nisso. Outro slide. Sabe qual a diferença entre esses homens que nós comentamos e outros? Podemos falar o apóstolo Paulo, Pedro também? Nenhuma. Deus não faz acepção de pessoas. Não estou eu achando isso, está escrito na Bíblia. Se Deus amou Moisés, Ele ama você igual. Se Deus amou Eliseu, ama você igual. Então, a gente tem um argumento que aqueles homens eram muito nobres, etc. Não, eles tinham comunhão com Deus, credibilidade com Deus, presença de Deus. Eles buscavam o Senhor. Não havia separação entre eles e Deus. Então a resposta é nenhuma. Não há diferença nenhuma entre Moisés e você. Não há diferença nenhuma entre Daniel e você. Então, como servo de Deus, eu estou te orientando, e essa orientação é para mim também. Creia, ore, santifique e faça acontecer. Ontem aqui, sábado, tinha muitos jovens. E você que é jovem não veio, nota 0 para você, devia estar aqui. Tinha muitos jovens. A Roberta deu uma palavra muito boa. E a mensagem dela simples foi essa: não seja mais ou menos, seja incrível. Está cheio de gente mais ou menos. Está cheio de gente, de crente morno, como está Apocalipse 3,16. Isso não se preocupa. Crente mais ou menos. E ela falou assim: seja incrível. Eu estou pegando uma carona na fala dela. Seja incrível. Eu gostaria que você fosse um homem santo, uma mulher santa, cheio de credibilidade com Deus. Que você fosse naquele hospital, sozinho, ou com 2 ou 3 homens santos. Não precisa chamar Daniel,
e nem Moisés, e nem Elias. Busque o Senhor, ore. E eu creio que é possível Deus fazer uma loucura aqui em Barretos, esvaziar aquele hospital, Tia Eunice para casa, Silvana para casa, as pessoas param de morrer, essa pandemia, esse medo desaparece, porque um homem, talvez você, com fé, que fez a diferença, um homem incrível, uma mulher incrível, foi lá, orou e a cidade foi transformada. E se assim acontecer, vai virar um avivamento, uma loucura mundial aqui em Barretos. Então fica de pé que eu quero orar, abençoar e profetizar que você vai ser esse homem, você vai ser essa mulher. Se foi possível com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego, com Moisés, é possível com você. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este povo que é teu, que crê na tua palavra. E baseado na tua palavra, nós somos credenciados, habilitados para fazer uma boa obra nessa cidade. E eu peço ao Senhor Deus, que o Senhor ouça a oração, ou minha ou de alguém, de tal forma que o teu nome seja engrandecido. Que a Silvana, a pastora Eunice e muitos outros, Senhor Deus, desapareçam, saiam daquele Covid, daquele hospital, de tal forma que o hospital fique vazio, os enfermeiros folgados, tranquilos, engrandecendo e sabendo que só o Senhor é Deus. Eu estou profetizando e declarando, Senhor, que o Senhor já está escolhendo, já está ouvindo a oração, e o Senhor levantará alguém dessa igreja para que isso aconteça. Isso é possível, Senhor, porque nós cremos em Ti, porque o Senhor é um Deus grande e poderoso. E eu já abençoo, Senhor, e te agradeço por esse dia formidável, maravilhoso, Senhor Deus, memorável, que acontecerá em nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu creio. Muito bem, então pratique, vá em paz, Deus abençoe. Estamos com o tempo encerrado. O Leonardo tem alguns recados. Sente rapidinho, prometo ser rápido. Dia 1º de maio teremos chá de milagres. Amém. Coloca para nós, por favor, meninos. Sábado agora, paz do Senhor, igreja. Boa noite. Sábado agora, 1º de maio, feriado, 15h30, nós estaremos aqui, chá de milagres. O Senhor colocou esse projeto dele no coração da tia Aurê, porque Deus colocou no caminho dela várias pessoas contando testemunhos grandiosos do que Deus tem feito. Então, nós conversamos com os nossos pastores e apóstolos, e estaremos reunidas aqui, então, sábado agora às 15h30. Deus não mudou, Ele continua o mesmo Deus. Vamos ser incríveis? Vamos nos reunir aqui com pessoas incríveis e trazer mais pessoas para que conheçam também o nosso Deus incrível? Tomara que tenha 30 crentes e o restante 70 não crentes. Nós só podemos recepcionar 100 pessoas devido ao decreto municipal. Então, é importante, nessa imagem que eu vou veicular também nos grupos, tem o meu WhatsApp. Josi, eu vou levar mais 4 visitas. E eu vou colocar o seu nome e o nome dessas visitas nessa lista, até 100. Essa mesma lista nós vamos utilizar também para fazer aqui o sorteio de brindes. Entrada, 1 quilo de alimento, traga ou não, mas nós queremos abençoar mais famílias com esse alimento. Teremos aqui a presença da doutora Priscila, é isso? Ela é uma advogada muito conhecida no meio penal, aqui em Barretos. Ela vai estar testemunhando. Também estaremos com a presença aqui da nossa prefeita, nós estaremos orando. E nós, nessa multidão, juntamente com aqueles que estarão online, estaremos clamando ao Senhor por milagres. Eu preciso de milagre, você precisa de milagre, e muitas pessoas precisam conhecer esse Deus de milagres. Então, sábado, traga essa pessoa especial que o Senhor quer abençoar a vida dela e a nossa vida. Amém. Amém? Queridas, 100 pessoas, então nós precisamos que vocês, mulheres, tragam visitas, em nome de Jesus. Escuta, só mulher. Tá a fim de vir, Carlinhos? Só mulher. Tá. É só mulher, não vem. Você manda a Jaque
com visita. Sem visita não entra também, porque é evangelístico. Queridos, eu tenho algo assim importantíssimo para falar para vocês. Eu creio que Deus tem soprado um vento novo sobre a nossa igreja. A gente vem presenciando mudanças e presenciando o reino espiritual se movendo, e eu queria que vocês acreditassem nisso. Eu conheço muitas mulheres de oração, igual a minha mãe, nenhuma. Minha mãe, gente, é uma mulher de oração, ela ora mesmo, ela fica o dia inteiro orando, ela vai andando assim, ó, ela fica, porque ela tem um medo de ver Jesus agora, né? Então ela fica só dentro de casa, os exercícios dela é tudo dentro de casa, mas esse quintal assim, ó, já tem o trilho, sabe igual aqueles trilhos de gado assim, ó, já tem o da minha mãe assim, que ela fica tocando de roda em volta do quintal aqui assim, ó, e ó, orando. Minha mãe é uma mulher de oração, minha mãe é uma profeta, minha mãe é, eu vivo 45 anos ao lado dela, ela é uma profeta, e Deus, há uns 10 dias atrás, acordou ela, e começou a borbulhar no coração da minha mãe um projeto, uma ferramenta, para que a nossa igreja consiga vincular o discipulado que nós já temos, com consolidação, com evangelismo, cara, sabe, algo simples, gostoso, lindo, que Deus foi falando ao coração da minha mãe. 4 horas da manhã, ela já passou para o meu pai, que já estava acordado, velho não dorme, né, já passou para o meu pai e minha mãe conversando 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, a respeito das coisas de Deus, desse projeto que veio borbulhando. É algo lindo, fantástico, que nós vamos implementar na nossa igreja. É uma ferramenta nesse momento de pós-pandemia. Posso ouvir um amém? Que nós vamos fazer com que a nossa cidade se renda aos pés de Jesus, através das nossas vidas, através da tua vida, e você vai ser participante disso. Preciso de 2 coisas. Primeiro, que culto que vem, você não falte, que vai ser o segundo, dia 2 de maio, tá? Dia 1º, vamos ter o chá de milagres. No dia 2, no culto das 19h30, você tem que vir, que eu vou explicar detalhes, nós vamos falar como funciona, e eu vou estar ministrando a respeito disso. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Tem uma outra notícia fantástica, mesmo sem saber da pregação do meu pai, queimou no coração do pastor Marcelo, a vontade de nós alugarmos um trio elétrico, e nós fomos atrás, pastor Marcelo foi atrás, e fechamos para o dia 9, segundo domingo de maio, dia 9 de maio, às 3 horas da tarde, nós, todos os pastores, estaremos em cima desse trio elétrico, e faremos uma carreata. Você vai com o teu carro, atrás desse trio elétrico, no dia 9, às 3 horas, e nós vamos 1h30, rodar essa cidade, abençoando, profetizando a cura, a autoridade em nome de Jesus, profetizando saúde, profetizando que o Covid vai desaparecer da cidade de Barretos em nome de Jesus, amém? Vai ser um dia incrível, Barretos vai ver um povo de oração, um povo que clama a Deus, que ora. Nós vamos parar em frente aos hospitais, e nós vamos clamar, nós vamos circundar o hospital com os nossos carros, e nós vamos todo mundo orar e abençoar e clamar a bênção de Deus sobre a vida de cada pessoa que estiver ali internado. E eu creio, gente, eu creio que Barretos vai testemunhar o milagre, para que todos vejam que existe um Deus vivo, que opera através da tua vida, através da minha vida, em nome de Jesus, amém? Amanhã eu vou começar um jejum, isso é uma meta particular minha, vou começar um jejum em prol dessas causas, porque eu creio que o reino espiritual está se movendo, e a gente precisa estar assim, alinhados com a vontade de Deus, amém? Se você quiser também, puder fazer um jejum, cara, a Bíblia fala assim, ó, e vós, quando jejuardes, não seja igual aos hipócritas, tal, não é se jejuarde, ele já tem
disposição de que você tem obrigação de jejuar. Então jejue também, querido. Nós estamos vivendo dias importantes, dias críticos, dias que precisamos estar grudados, próximos do seu Luiz, de Deus. Amém? Fique em pé, vamos orar e encerrar nosso culto em nome de Jesus. Faça assim, ó, em posição de receber. Pai amado, em nome de Jesus, aqui estão os seus filhos, seus servos, com as mãos estendidas, Pai. Cada pessoa, Deus, cada um desses meus irmãos tem o potencial de ser realmente um divisor de águas na cidade de Barretos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, a fé que é como um grão de mostarda, que o Senhor deposite em nossos corações, Pai, essa fé, e nós queremos através dela mudar a história da nossa cidade em nome de Jesus. Pai amado, cada mão que está estendida, que o Senhor derrame as suas bênçãos, abra as janelas dos céus, em nome de Jesus, que cada família seja abençoada, que cada pessoa seja revestida do óleo do Senhor, da unção do Senhor, da presença do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abrindo as portas corretas, fechando as portas erradas, que o Senhor possa estar protegendo, guardando os nossos entes queridos, que o Senhor possa estar curando os doentes. Em nome de Jesus, nós colocamos cada vida diante do Teu altar, para a honra, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Que a bênção do nosso Deus Pai, nosso Deus eterno, que a consolação do Espírito Santo, e que a presença constante do nosso amigo e irmão Jesus Cristo esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Tenham todos uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém? Última coisa, queridos, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muitos projetos, os ceifeiros são poucos, nós precisamos de gente para estar nos ajudando, queridos, tanto na parte técnica, na igreja, ali na parte de recepção, cooperadores, tem muita coisa que nós precisamos fazer. Então nos ajude, se disponha, dê o seu nome para mim, estou colocando à disposição. Nós precisamos de ceifeiros, de trabalhadores, em nome de Jesus. Se Deus tocar no teu coração, me procure em nome de Jesus.